Eu sou Silvana Medeiros Maia, deste canal que é o Saúde como Caminho. E temos o site saudecomocaminho.com.br. A vida é muito boa. A vida, ela é abundante. Você consegue perceber um pouquinho a abundância da vida? A física quântica diz que nós estamos criando a realidade que nós estamos vivendo o tempo inteiro. Eu já ouvi tanto isso, já falei tantas vezes isso no canal, mas toda vez que eu falo, ao mesmo tempo, eu me sinto provocada a questionar algumas realidades que eu ainda estou criando. Quando a realidade é boa, a gente acha que perfeito, encaixou, não é? Meu Deus, que bom, eu fui capaz de criar essa realidade maravilhosa, esse bom relacionamento que eu tenho com a minha família, fui eu que criei. O meu sucesso profissional, foi eu que criei. O bicho pega. É quando a gente está em situações conflituosas. E aí a pergunta é, como assim fomos nós que criamos? E a constelação, onde é que entra a ideia da constelação familiar ou da compreensão que existe uma herança transgeracional e que nós, de alguma forma, estamos aqui reproduzindo muito do que herdamos? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, não é? Fomos nós que criamos a nossa realidade, como a física quântica diz, ou nós estamos herdando uma herança transgeracional em termos de valores, de percepções da vida, de corpo físico no sentido de ter certas tendências a ter doenças específicas, né? Como algumas famílias têm doença do coração, outros têm pressão alta, depressão. Então, como assim? Quem está certo nessa história? Nós somos fruto de uma herança, de um inconsciente coletivo, de forças sociais, ou nós somos os grandes criadores de tudo que a gente vive, inclusive e principalmente, né, parando para pensar agora, daquilo que a gente não quer. E a gente continua revivendo. Olha, para confundir vocês um pouco mais, eu vou dizer que as duas coisas estão certas. As duas ideias são aparentemente contraditórias, mas elas estão certas, porque na verdade, se a gente parar para pensar, veja, eu estou aqui no planeta Terra com um nível de consciência evolutiva em termos de valores humanos, ou seja, de justiça, de honestidade, generosidade, discernimento, compreensão, solidariedade. Então, minha consciência, tem pessoas mais honestas, mais sinceras, mais generosas que eu. Eu posso ser em algum nível mais generosa, mais honesta, mais sincera que outras pessoas. Porque estamos aqui aprendendo e cada qual está no seu momento de aprendizado. Então não devemos primeiro julgar. Outro parâmetro para a gente medir a nossa evolução. Quando a gente ainda está julgando e condenando muito as pessoas, nós ainda estamos com muita fragilidade no nosso autoconhecimento. Por quê? Porque quando a gente olha, quando a macaca olha para o rabo, aí vê o que é que precisa modificar, o que precisa transformar, o que precisa aprender, ao invés de estar olhando para o rabo do macaco da frente. Então a gente está num processo de aprendizado. A minha consciência, pelo menos a minha experiência de vida, eu já constatei que a minha experiência ela não está aqui só quando eu nasci da minha mãe atual. A minha consciência ela vem aprendendo vidas afora. E eu sou o resultado dos aprendizados que eu tive em minhas experiências anteriores. Essas experiências são compatíveis com um grupo, né? Um grupo de pessoas que também estão mais ou menos nesse nível de evolutivo e estão precisando aprender as mesmas coisas. Então é natural, gente, que a gente vá caminhando junto com consciências do nível evolutivo semelhante ao nosso. Por isso nascemos em famílias compatíveis conosco. Então saia desse lugar de se achar melhor do que a sua família, viu? Você está na mesma escola,
O que pode estar acontecendo é que você pode estar tomando consciência, uma consciência maior do que eles conseguiram até agora. Né? Você pode parar para olhar e dizer, meu Deus, eu estou percebendo isso, minha mãe não percebeu. Lá ontem no grupo nós conversamos sobre isso, né? Como as mulheres de gerações anteriores à nossa ainda são muito mais machistas do que as mulheres dessa geração atual. Elas ainda acreditam que o homem precisa comandar a família, que o homem precisa, que elas precisam obedecer ao homem. Então isso é uma compreensão muito forte de gerações anteriores à nossa. Então a gente pode olhar. Aí a gente pode pensar, mas minha irmã ainda está pensando dessa forma. Sim, ela está matriculada na escola, alguns conseguem ver coisas antes das outras, mas ela está tendo a oportunidade. O importante é esse, a vida ela é muito abundante, ela nos oferece continuamente a oportunidade de aprender o que a gente precisa aprender. A gente só segue adiante para um próximo aprendizado, ou seja, a gente só deixa de repetir os mesmos erros quando finalmente a gente aprende a lição. Saiba que se você não se queixe, pare de queixa se você está repetindo um erro. Né? Quando você se vê, está no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. Pare de reclamar. Você está fazendo isso, gente? Por quê? Porque você ainda não aprendeu a lição. Você está precisando aprender a lição, repetir a lição novamente. Não é assim na escola? A gente vai ter que estudar várias vezes as mesmas questões até conseguir dominar o aprendizado? Não é? Assim é na escola da vida, gente. Eu vou precisar repetir as mesmas histórias, as mesmas experiências, até que eu possa compreender a minha parte nesse latifúndio da história e agir de uma maneira diferente das vezes anteriores. Simples assim. É simples assim. Eu só saio de uma repetição quando eu aprendo. Voltando à ideia que eu estava colocando. Então, nós nascemos em grupos e vamos encontrando pessoas semelhantes a nós. Pessoas que estão como nós diante do desafio de desenvolver mais os valores humanos. Aumentar a generosidade, diminuir a vaidade, aumentar a honestidade, diminuir a hipocrisia e as estratégias de manipulação. Viver conforme uma cosmoética, ou seja, uma ética universal de respeito a mim e ao outro, diminuindo essa tendência ao egoísmo. Então, veja, a gente vai gradualmente ampliando a nossa capacidade de viver conforme a sabedoria divina. E só quando a gente vai aumentando isso, né, quando a nossa sabedoria divina vai aumentando em nós vamos nos sentindo mais fortalecidas, mais fortalecidos para viver com mais alegria e felicidade. A felicidade e a alegria de viver são resultado desse crescimento espiritual, onde eu me sinto em harmonia com o meio ambiente, com os animais, com as pessoas, com os astros, com as estrelas, com os anjos, com Deus. À medida que eu vou me sentindo agindo dentro de uma cosmoética, eu vou encontrando aquela paz e cada vez menos eu fico mais imune ao olhar do outro, aos questionamentos do outro, às críticas do outro, que são muitas, né? Como diz por aí, é muito fácil me criticar, o difícil é ser eu. Então, gente, o importante é a gente compreender que nós nascemos em um grupo familiar cuja nossa consciência tem compatibilidade em termos de crescimento emocional com a desse grupo. Então, nós herdamos de nós mesmos, do grupo em que nascemos, nós temos uma herança transgeracional, sim, pois que herdamos do nosso grupo de aprendizado as mesmas tendências, né? E, ao mesmo tempo, recriamos ou não as mesmas histórias. Resumidamente, tem um filósofo, pensador que eu amo, que é Edgar Morin, que ele desenvolveu a teoria da complexidade. Eu já trouxe aqui em alguns momentos dos meus vídeos, mas para mim ele definiu esse processo evolutivo dentro de uma frase perfeita, onde ele une o nosso poder e a força coletiva que é exercida sobre a gente. Ele diz assim: nós construímos a sociedade que nos constrói.
Então, nós estamos o tempo todo sendo influenciados, sendo direcionados por caminhos que outros e nós mesmos já seguimos, né? Aqueles que nos acompanham seguem e seguiram, e nós também. Então, há uma força nos levando para a repetição. Mas, ao mesmo tempo, há uma consciência aberta, conectada, porque existe um fio de conexão entre a gente e Deus, que nos convida, que nos chama para o novo, para uma vida mais ampla, mais amorosa, mais sincera, com mais justiça, com mais respeito, com mais cuidado. Então, cabe a gente estar consciente de que estamos entre essas duas, o tempo inteiro, gente, todos os dias, estamos entre essas duas forças. As forças que nos convidam à repetição, a continuar na Matrix, a continuar a repetir os mesmos erros, orientados por nosso egoísmo, nossa ganância, nossa ignorância. E há uma força divina, espiritual, maravilhosa, que nos convida a beber da fonte do amor, do respeito, da força, da harmonia que está aí na vida. Então, cabe a gente, nós podemos sim mudar a nossa realidade à medida que a gente amplia a nossa percepção sobre a realidade e aprende que as forças que estão no mundo estão dentro de nós, como disse Krishnamurti. Tudo que a gente precisa está dentro da gente, inclusive a força necessária para mudar o que a gente desejar. Agora, eu considero, para mim, é importante que isso seja feito junto com outras pessoas que também estão fazendo a mesma coisa. Por isso, a existência desse canal Saúde como Caminho. Porque à medida que eu me uno, eu aumento a união com outras pessoas, com vocês, eu me fortaleço e vocês se fortalecem. Ou seja, nós nos fortalecemos. Inclusive, tem uma frase de Jesus que diz assim: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Ou seja, a força do amor, da união e da comunhão traz mais força de fora para a gente também. A nossa caminhada é sozinha, no sentido de se determinar e evoluir. Mas quando a gente abre o coração para trazer pessoas para junto da gente em projetos colaborativos de amor, de afeto, de sinceridade, honestidade, mais nos sentimos fortes para crescer, evoluir nos valores humanos, nos valores que realmente nos fortalecem e nos conduzem para uma vida alegre, feliz e cheia de luz. Se você gosta do nosso canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo é fácil se inscrever, acionar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, que são diários, porque eu estou aqui com vocês todo dia. Faça seu comentário, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos com as pessoas que vocês gostam e que vocês consideram que pode ajudar. Estamos aqui com vocês e eu agradeço por vocês estarem aqui comigo. Que assim seja. Até mais tarde ou até amanhã.